Então, a nossa ideia aqui é fazer uma conversa informal, onde é que a gente vai fazer um bate-papo e tentar trazer dicas de abordagem, processo de venda, como é que a gente fez a estruturação, enfim, um bate-papo bem legal para a gente ajudar vocês nesse processo, nesse momento. Conversando um pouquinho agora só para me apresentar, né? Eu me chamo Otávio, eu sou gerente de expansão dentro da Exact. Um pouquinho mais para frente a gente explica o que é o gerente de expansão, o que ele faz. No meu currículo eu já trabalhei um pouco com a Veli Laser, que foi um dos primeiros clientes da Exact, e lá a gente trabalhou muito com o processo de venda, muito com o processo de pré-venda, né, o processo de estruturação, então conheço bem o processo de estruturação de uma pré-venda, e lá eu trabalhava diretamente com a venda. Aqui na Exact, eu continuo trabalhando diretamente com a venda também, que é o processo de expansão, mas conectada com o CS. E aí, para representar também o CS e tudo mais, a gente tem a Hobbs aqui, seria eu, o pessoa de venda, e a Hobbs, o pessoa de CS. Hobbs, se quiser se Olá! apresentar. Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom que vocês estão aqui tentando absorver um pouquinho de conhecimento aí novo, ou repaginando, reciclando o que vocês já sabem, porque esse nosso mercado é rápido. Eu sou Roberta Silva, Hobbs, trabalho com consultoria e treinamento empresarial, especificamente na área de Customer Success. Tenho uma empresa que se chama Consultoria de Sucesso, o nome mais clichê do mundo. Aí no currículo tem alguns projetos que talvez vocês já tenham ouvido falar, como o Cliente Cash, que é o primeiro podcast de CS do Brasil. Tenho um blog, que é o Customer Success Brasil, que eu escrevo, né, que é do Eduardo Tavares, ele traz alguns convidados ali, eu sou uma das autoras convidadas. Tem outros projetos aí de fomentação de comunidade, tudo voltado para a área de CS, ou mentorias que eu tenho trabalhado com startups, aí, projetos específicos de startup. Mas a minha vida aí, os últimos 5 anos, se resume a CS, basicamente. Eu recomendo bastante o podcast da Hobbs, hein? A gente vai conversar muitos temas aqui, mas tem muitos temas assim que até tem um aprofundamento maior dentro do podcast, né? Então, o movimento da Exact aqui do hashtag Não Pare Adapte, ele é forte, mas tu pode aprofundar também no processo do podcast dela, que é bem legal mesmo. Eu virei um ouvinte assíduo depois que eu comecei a trabalhar forte com CS. Legal. Que bom, fico feliz. Ô, Hobbs, hoje dentro da Exact a gente trabalha com um processo que o time de expansão, né, que é o time de vendas, ele é um time que não está conectado, que não é propriamente dito o CS quem faz a venda. Hoje a gente faz um processo que é um pouquinho diferente de algumas empresas. Aqui não tem uma verdade absoluta, né, mas é legal, acho que a gente comentar um pouco de como é que é essa estrutura. O time de CS, quando o cliente da Exact, a maioria dos clientes que estão ouvindo já vão conhecer mais ou menos como é que é o processo, né? Quando eles adquirem o software da Exact, eles passam por um processo de implementação, depois eles vão passar para um time de CS. E nisso daqui começa a jornada do cliente. Onde é que entra o time de expansão? O time de expansão ele vai auxiliar um cliente que está aumentando a atividade dele. Seja aumentando essa atividade através de aquisição de novos pré-vendedores, o time dele começa a crescer e ele precisa de uma ajuda para estruturar esse time, seja através de algumas features que a gente está lançando, e a gente tem alguns pontos que a gente pode falar ao longo da conversa, mas a gente tem o Searching que a gente lançou agora, tem o Webphone que a gente lançou agora, tem o buscador de contatos. Então, qual que é a ideia? O CS, ele identificar essas dores do cliente e passar para um time especialista em vendas para continuar o processo de venda e estruturar isso junto com o cliente, ajudar o cliente a expandir. Na medida que ele expande, ele vai estar faturando mais e ele consegue ver na gente um valor maior, que eu acho que esse é o ponto principal do sucesso do cliente, ele entender que a nossa ferramenta, né, ela consegue suprir as necessidades dele, né? Uma das coisas que a gente fala muito dentro da área de CS é que quando existe essa possibilidade tanto do CS levantar a bola para alguém da expansão fechar ou o CS finalizar uma venda, enfim, tem modelos diferentes, ele não está vendendo, ele está resolvendo um problema. Isso está totalmente baseado na relação que ele construiu com o cliente, de confiança mesmo, de comunicação, de saber a estratégia que o cliente está prevendo para daqui 2, 3 meses e conseguir antecipar esses produtos que ele pode precisar.
Então, às vezes, o cliente vai expandir o time. Então, ele vai precisar de mais acessos. Então, eu não estou vendendo, não estou fazendo um upsell de conta para ele. Eu estou resolvendo um problema eminente. Ele vai precisar de mais acessos. E eu estou fazendo a minha parte. Ou identifiquei uma dor que eu já tenho um produto para resolver. E aí, CS tem até algumas métricas ali específicas para isso. Por exemplo, full adoption. Né? Quantos problemas que o cliente tem na vida dele eu estou resolvendo. Né? Quanto da minha ferramenta já faz parte da vida do cliente. Tem vários olhares para isso. E o CS, ele cava oportunidades. Sem dúvida, ele vai estar ali na linha de frente de relacionamento cavando oportunidade. E aí, se eu tenho um time específico para fechar isso, é muito saudável, tanto para essa relação com o cliente, que eu não estou tentando empurrar um produto para ele, e também para a empresa. Porque a gente sempre entra em alguns embates aí com relação a comissionamento. Exatamente, exatamente. Até o jargão que a gente utiliza dentro do time de expansão é vender não ajuda, ajudar vende. É um jargão meio bobo, vamos dizer assim, mas assim, ele direciona muito exatamente o que a gente espera, o que a gente quer com aquela venda. A gente quer ajudar o cliente e aí sim fazer um processo de venda. Que é aquilo que tu falou, né? O CS ele vai conseguir cavar esse processo de venda, né? Ele vai conseguir entender muito mais, né? O cliente em si e ajudar ele a chegar no objetivo dele. Por outro lado, né, a gente tem esse embate aí que tu também trouxe já para a gente aqui de quando o CS ele é comissionado, vamos dizer assim, pode acontecer dele querer empurrar uma ferramenta ou ele entender que aquilo vai ajudar o cliente, mas na prática nem tanto, ele está visando mais o comissionamento dele. E é isso que a equipe de expansão, esse que é o grande objetivo da equipe, é não deixar com que isso aconteça, não deixar com que esse processo ocorra, né? Teve até vou citar o teu podcast de novo, né? A gente não combinou isso, eu juro. Teve um podcast que eu ouvi, se eu não me engano, o pessoal da TOTUS, né? E ele falava sobre o processo de inadimplência. E que o processo de inadimplência, ele, no caso da TOTUS, eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas o que eu entendi não era o time de CS que fazia essa cobrança, porque ele queria evitar esse tipo de atrito entre o CS, que está adquirindo uma questão de uma característica técnica, uma responsabilidade, uma confiança junto com o cliente, isso poderia vir a quebrar. A ideia do time de expansão é muito parecido com isso. Ao invés de a gente botar um time para fazer a venda, a gente conseguir isolar o CS para que ele seja a característica técnica do vendedor, do cliente. Ele ser a base técnica de confiança do cliente, alguém que está ali para ajudar ele no sucesso do cliente. Exatamente. Quem trouxe esse assunto para a gente foi o Vitor Freitas. Beijo, Vitor, se você estiver ouvindo a gente aqui. E ele traz isso, e foi muito marcante, porque quando você olha para uma relação CSM-cliente, quantas barreiras a gente pode ter nessa relação que nós mesmos construímos? Por quê? Porque a gente aprendeu a desenhar processo para dentro da empresa, e não para o cliente. Então, faz mais sentido para mim que a mesma pessoa que está falando com o cliente já aproveita que está ali, já vende, já cobra, já faz tudo, porque é um processo só. Só que esse processo é bom para a gente, não é bom para o cliente. Então, eu preciso trazer um pouquinho os meus processos para a ótica de CS e entender o que é o melhor caminho, respeitando o ciclo de vida do cliente, o tempo de aprendizado que ele tem, de maturação para novos produtos, para eu também não ficar dando tiro na água. Né? O custo de eu tentar uma venda na minha base e não efetivar também é alto. Então, e quando eu coloco o CSM para fazer isso, o custo da relação é mais alto do que qualquer coisa. Então, eu ter esses times separados e dar claramente essa visão para o cliente de que existe uma separação, ele coloca cada um no seu quadrado, sabe? Se você quer falar sobre financeiro, você vai falar com o financeiro. Tem uma pessoa lá que também tem um mindset customer-centric que ela está apta a te atender. Né? Não sou só eu, seu CSM, que vou te dar um bom atendimento. Toda a empresa está apta a fazer isso. Eu acho que a gente peca quando o CS ele é só uma área, ou ele é só uma pessoa que fica sentada naquela sala escura embaixo da escada. Porque é o cara chato, né? Que ele fica só falando que os processos estão errados. Mas aí todo o resto da empresa não é customer centric. Então o processo continua todo truncado, o processo é de uma área para outra, desconsidera o cliente.
Então, quando eu consigo ter um mindset de CS, de realmente colocar o cliente como centro do negócio, eu consigo entender que esses processos são distintos e eles precisam respeitar o tempo de vida do cliente comigo, dentro do meu negócio. Entendi. E ainda num processo, como a gente está vivendo agora, de corona, isso se torna mais evidente ainda. A função do CS em auxiliar o cliente a encontrar saídas. Ao longo dos webinars que a gente vai ter aqui, vão ter uma série de ferramentas que vão ser tratadas, né? Essas ferramentas, o que a gente recomenda? Discuta com o seu CS. Discuta com o seu CS como que a gente vai fazer para implementar esses processos. O CS, ele é o braço forte de vocês dentro da empresa para a gente conseguir fazer com que as ideias que a gente vai conversar ao longo do webinar, e não só o webinar que a gente está fazendo aqui, não só esse, como todos os outros que a gente está tratando, para que essas ideias saiam do papel e venham ser executadas, né? Então, a gente fala muito aqui dentro de um processo do corona, a gente tem algumas dores específicas de cliente, por exemplo, eu não estou conseguindo conversar com o meu cliente final, ele não está atendendo a ligação. Aí, o próprio CS, por exemplo, ele já tem algumas ideias e algumas saídas de como resolver esse processo, né? Então, a ideia aqui é utilize o seu CS para esse braço, para a gente conseguir evoluir dentro do processo de coronavírus e se adaptar, né? Que a ideia geral do evento é não parar, a gente tem que se adaptar, né? Exatamente. E aí a gente tem uma questão de histórico, né? Se historicamente você nunca ligou para esse cliente, você não tinha uma rotina de contato, você não tinha touch points demarcados ali, ele não sabia o que esperar de uma rotina de comunicação com você, é uma barreira um pouco maior para transpassar. E aí você vai precisar usar algumas técnicas aí, seja no seu CS, ou no seu saque, ou no seu time de suporte, que você vai colocar para ligar para a galera para saber o que está acontecendo no mundo deles, mas você vai precisar colocar algumas técnicas nisso. E aí, dentro disso, olhando para a questão até de customer experience, de como que eu faço uma aproximação rápida, agora que eu não tenho tempo para maturar essa relação, ela está muito pautada ali em 3 pilares, que é, primeiro, o confia em mim, porque eu sou grande. Eu sei o que eu tô fazendo e eu já passei por isso e tá tudo bem. Tipo, do meu lado tá tudo bem, né? Aí o segundo ponto que a gente sempre vai ressaltar nas comunicações é eu sei o teu problema e é genuíno o meu saber. Então, baseado lá naquele histórico que tu teve talvez da venda com esse cliente, do motivo que ele te contratou, qual que era a dor, tu sabe qual é o problema que ele quer resolver. E ele não vai deixar de ter esse problema só porque ele tá em quarentena, em isolamento ou o que seja. Ele continua com esse problema. Você que precisa mudar a forma de entregar. E o terceiro ponto é: eu quero te ajudar, mesmo que não seja com o meu produto. Então, qual que é a solução que você pode dar para o cliente para fazer uma aproximação rápida? Lembra que você não tem tempo para maturar essa relação. Então, eu quero me aproximar de você. Então, olha só, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou trazer a dor. Então, confia em mim porque eu sei que você tem aquele problema de contato da base, você não tem contato suficiente, você não tem lead suficiente, mas confia em mim, que eu posso te ajudar nisso. Ah, mas você não consegue comprar a ferramenta agora, entendi. E se eu te ajudar agora, e aí eu te dou um teste aqui, você vê se isso resolve o seu problema. Se resolver, depois a gente conversa. Pronto, você já teve uma aproximação imediata. E esse cliente está pronto para entrar num ciclo de comunicação. Perfeito. É parte do processo que a gente está fazendo aqui na Exact, né? A gente liberou aqui para praticamente todos os clientes a cadência de e-mail, né, que é o contato em massa com os clientes, com várias etapas, né? Também a gente liberou aqui internamente também 250 buscas, né, que são buscas de contatos, né? Então, eu boto o nome da empresa e o nome e o cargo dele e o buscador vai encontrar esses clientes. E a gente também tem o searching, que é para encontrar CNPJs, razões sociais, e está liberado a gente encontrar 10 clientes por todos os clientes, toda a base, né? A ideia dessas ferramentas é exatamente trazer aquilo que tu falou. Eu tô com uma dificuldade agora. Bom, eu te ajudo agora nesse momento, porque é o momento onde é que todo mundo tem que se ajudar. E aí, lá na frente, a gente discute. Quando a gente passar esse processo aqui, vamos se adaptar nesse momento aqui. Se tu entender que essa ferramenta está te ajudando, lá na frente a gente discute. Então, a gente entende que algumas degustações, vamos dizer assim, eu não vou chamar nem como degustação, como o Theo fala, às vezes é um cipó que vai te ajudar a sair dessa areia movediça que está agora. Então, a ideia é a gente mostrar essas ferramentas, mostrar esses cipós que tu pode sair dessa areia movediça e tu entender junto com o cliente qual que é aquele que vai te solucionar o teu problema. É claro que, assim,
a base de clientes da Exact é uma base grande. A gente tem N mercados que a gente atua. Vão ter mercados que têm o processo de coronavírus muito forte, mas outros mercados que nem tanto. Então, as soluções elas vão ser meio que adaptáveis para cada mercado desse. Então, como a gente tem uma experiência e às vezes uma solução que a gente está utilizando no mercado, ela utiliza em outro, então a ideia é essa. A ideia é a gente entender do perfil de ferramentas que a gente tem, qual é aquela que vai utilizar, que a gente vai conseguir utilizar para o cliente conseguir sair dessa areia movediça, vamos dizer assim, né? Perfeito. E até dentro desse ponto, para você que está ouvindo a gente e talvez atenda um mercado só, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Mas imagina que você é uma lavanderia e você atende só a rede hoteleira. Você é especialista em lavar a roupa de cama de hotel. E agora, mas eu tô diretamente afetado, ninguém tá mandando roupa para eu lavar, então o meu negócio vai ter que parar. E aí você começa a olhar para a sua base de cliente. Lá na sua base, você vai ver que alguns hotéis estão abertos para que profissionais da saúde durmam. Alguém vai ter que lavar esses lençóis, né? Então, você já começa a fazer uma segmentação dentro da sua base de quem está afetado, de quem não está. Como que você consegue agregar um serviço junto com o seu produto para cada uma desses clientes, dessas empresas que você tem, que teve um nível de afetação diferente. Então, isso é extremamente importante, você conseguir segmentar e separar dentro da sua base o que você vai oferecer para cada cliente, porque o mesmo produto não vai resolver a dor de todo mundo, principalmente por impactos diferentes, mercados diferentes. Uns têm mais grana, outros têm menos grana, uns estão demitindo, outros estão contratando. Então, às vezes, você trava a sua venda, mas o seu cliente é um mercado que está crescendo, tipo delivery. Então, você não precisava ter travado a sua venda, você precisava ter feito uma segmentação, uma análise e entender o que você ia oferecer. Então, acho que essa é uma dica extremamente importante para quem está ouvindo a gente. Não precisa parar de vender, galera. A ideia, assim, o mercado em si como um todo, ele, óbvio, que ele está muito menor, né? A gente teve uma retração, mas existem ainda mercados onde é que continua o processo. A ideia da gente como empresa e como CS, como vendedores, é identificar quais são esses mercados. Onde que ainda existe um filão para a gente continuar trabalhando no mínimo possível para a gente continuar conseguindo fazer um processo de venda e não parar a empresa. Porque, assim, é óbvio que tem mercados que são muito mais atingidos que outros, mas, assim, de maneira geral, sempre tem um filão. Aí, o que a gente precisa nesse momento? É criatividade para entender esses mercados, criatividade para entender como é que eu alcanço esses mercados. Uma vez que eu identifiquei ele, como que eu atuo nele, como é que eu faço um processo de venda dentro dele. E, assim, um dos pontos que tá sendo bem interessante também no nosso CS é muitos clientes, eles falam assim, olha, eu nunca tinha tempo para organizar os processos do meu comercial. Poxa, então, agora é o momento, né? Agora é o momento para tu entender onde é que identificar o filão de mercado e fazer uma organização. Eu queria fazer a gente dentro da Exact tem o filtro 1, o filtro 2, as perguntas que fazem a identificação do cliente, né? É o momento também de fazer um processo de revisão em cima desses funis e entender se esse funil agora ele está adequado para o processo de coronavírus. Porque assim como o processo de expansão, a venda de expansão, ela é uma venda que requer muito um processo de empatia. Entender como que o cliente está agora. Entender a situação do cliente. Porque numa venda normal, não necessariamente, mas numa venda de expansão, a gente precisa exatamente entender onde é que está o cliente para passar a ferramenta adequada para esse cliente. No processo de coronavírus, é muito parecido. O nível de empatia que a gente tem que ter com a nossa base de cliente tem que ser muito alto, para a gente entender qual que é o momento certo de a gente fazer esse processo. Né? Perfeito. E aí, de novo, a gente volta naquela questão de respeitar o ciclo de vida do cliente com você. Então, se é uma venda nova, esse cliente ele está imerso em algum problema que ele precisa resolver pontual. Mas ainda assim, ele pode ter um problema de caixa, ele pode ter um problema de funcionário, ele pode ter um problema que ele não sabe fazer home office, enfim, alguma outra coisa ele tem que não tem nada a ver com o seu produto. Mas será que você consegue ajudar para trazer essa relação talvez um pouco mais para o pessoal e garantir essa venda nova, mesmo diante desse cenário caótico? E quando a gente olha para a base,
entender que o cliente ele vai ter tempos diferentes. Então, eu tenho aquele cliente que acabou de contratar, que ele terminou o onboarding agora. Ele não está pronto para comprar nada agora. Ele está pronto para aprender a usar aquilo que ele acabou de comprar. Então, dá um tempo para ele. Ele precisa ter uma fase de adaptação. Então, é igual a gente chegar num restaurante, tá lá com cardápio de salgado, e chega o garçom com doce, perguntando que sobremesa você quer. Você nem escolheu o salgado ainda, você não sabe o que combina, você nem sabe se você gosta da comida daquele lugar. Então, é dar um tiro na água. Provavelmente você não vai pedir a sobremesa, porque ele te ofereceu na hora errada. Então, tomar o cuidado de respeitar o ciclo de vida do cliente e não ficar empurrando o produto na hora errada. Entende que ele vai precisar contratar, ter o primeiro sucesso, ver aquilo funcionando. E quando eu falo ver aquilo funcionando, é resolvendo o problema que ele te contratou para resolver. É literalmente entregar o sucesso para ele, o motivo da compra. Depois disso, ele está pronto para qualquer coisa que vocês identificarem, seja expandir isso ou seja novos produtos do seu portfólio. Por quê? Ele já sabe que funciona. Então, eu já tenho uma segurança de relacionamento comercial com ele também. É importante isso. O legal também, assim, você como cliente, olhar para a tua base de produto e identificar se nesses produtos existe alguma coisa que está sendo subutilizada nesse momento, né? Se tem alguma ferramenta que tu pode entregar mais para o teu cliente e por algum motivo ele não tá utilizando, seja porque ele não conhece essa ferramenta, né? Que é o upsell, que a gente pode comentar depois, que é uma terminologia que eu estou vendo em alguns cases aqui, mas entender na tua base de produto se existe alguma coisa que você pode entregar mais para o teu cliente e por algum motivo ele não está absorvendo. Então, que é parte do trabalho de expansão, é a gente entender, identificar essa dor e conseguir passar um pouco a mais desse produto para o cliente, né? Nesse momento de coronavírus, a ideia é entender junto com o cliente qual que é a dor dele, onde é que estão as diferenças dele, ou qual que está sendo a dificuldade dele, entender no teu portfólio de produtos se existe alguma coisa que pode ajudar. Por exemplo, no caso do Exact, de novo, eu vou citar algumas ferramentas aqui, mas o cliente está com uma dificuldade de encontrar novas empresas. Eu não sei para quais são as novas empresas para eu ligar. Poxa, você tem um searching que ele consegue encontrar essas empresas. Aí, assim, mas eu estou encontrando a empresa, mas eu não consigo saber com quem falar lá dentro. Você vai ter o buscador de contatos, que ele vai te trazer dentro da empresa qual que é o contato correto. Aí falou, olha, mas eu tento ligar para o telefone da empresa, mas eu não consigo contato, porque o pessoal não está dentro da empresa, ele está no home office. Como é que eu faço para encontrar essa pessoa? Aí aquilo que comentou às vezes o portfólio de ferramentas não está nem dentro do nosso próprio escopo. A gente está indicando o Lucha, que é um hack que consegue encontrar, não na sua totalidade, mas ele consegue encontrar telefones celulares. Então, olha de como que a gente saiu de um problema olha, eu não consigo encontrar empresas, eu não consigo encontrar o contato, eu não consigo fazer o contato com o cliente. A gente vai tentando, junto com o cliente, trazer alternativas de ferramentas com que ele consiga rodar, ele consiga fazer o processo rodar. Mas isso parte também daquele primeiro ponto que tu comentou, né? Que é a criatividade que a gente tem que ter agora de segmentar a base de clientes e entender quais são as partes que não estão totalmente paradas, que estão rodando, e ter empatia de ligar para esses clientes e, com calma, entender como que eu posso te ajudar. Agora a venda em si é como que um pode ajudar o outro, porque é natural que, claro, alguns mercados específicos estão numa grande expansão, né? Mercado médico, telemedicina, então estão fazendo um processo grande de expansão. Mas outros, nem tanto. Eles estão conseguindo trabalhar com uma base de clientes que continua fazendo o processo. Então, essa base de cliente, um tem que começar a ajudar o outro. E a ideia de ajudar poxa, eu tenho, quem sabe, né? Eu tenho ferramentas disponíveis no meu produto que eu consiga te ajudar e tu nem sabe que isso existe, que acontece com uma certa frequência, né? Exatamente. E nesse olhar de deixa eu te ajudar, talvez não seja nem o teu produto em si, mas a tua expertise de mercado. Então, ali, quando tu faz esse diagnóstico chegar na raiz do problema, do porquê que ele não está conseguindo contatos, não foi o teu produto exatamente. O teu produto resolve, mas foi a tua expertise de mercado que conseguiu ajudar o cliente a chegar nesse diagnóstico. Então, estar próximo e conversando com o cliente para ajudar nesse quesito de tá, eu entendo o teu mercado, deixa eu ver aqui o que dá para fazer para te ajudar. É extremamente importante,
Hoje, eu confesso que eu não vou lembrar, mas eu li um artigo era uma mulher falando que a flexibilidade é o novo normal. Então, tudo que a gente conhece hoje vai ter que ser flexível, porque se não for flexível, a gente vai transformar constantemente os nossos downsell em churns, porque a gente não dá opção. Então, a gente tem que dar opção, porque senão aquilo que era só para eu não te pago esse mês, mas eu te pago o mês que vem, ou eu te pago com desconto, ou me libera alguma coisa aí, vai virar um cancelamento, porque ninguém vai conseguir se manter. E você não quer quebrar hoje, e se o seu cliente quebrar hoje, ele também não te paga. Então, vai ter que ser aí um encontro de oportunidades para os dois, e essa flexibilização, talvez, de modelo de produto, de negócio, de precificação, tudo vai ter que passar por uma adaptação. Então, trabalhando junto e conversando, até o meu público vai estranhar se eu não falar isso, ou desculpa, tá, Otávio, não é nada pessoal. É que eu não gosto da palavra empatia. Não gosto mesmo dessa palavra empatia. Desculpa, tá? É que se eu não falar isso, depois eu vou ser criticada nas redes sociais. Tudo bem, tudo bem. Mas é um tal do alinhamento de expectativa. Quando eu consigo perguntar para o outro o que ele espera e alinhar com ele o que eu posso fazer dentro daquilo que ele espera, a gente vai ter sucesso juntos. Então, eu vou trocar o meu vocabulário, não vou mais usar empatia. Agora é alinhamento de expectativas. É que empatia sempre me dá aquela impressão do dicionário, que você tem que prever como o outro gostaria, ou se colocar no lugar dele. E isso é impossível. Entendi. Mas é muito melhor, acho que o termo alinhamento de expectativa, acho que é muito melhor que empatia. Tá funciona em casa totalmente também. Correto. Como é que é? Funciona em casa também. Legal. Um dos pontos que tu comentou aqui do processo de se colocar no lugar do cliente e da flexibilização, eu estou me agarrando muito, eu não sou especialista nessa área, mas eu estou me agarrando muito que o processo na medida que o processo do coronavírus, ele já tem alguns mercados específicos, saiu algumas notícias da China que teve um boom de vendas em mercados específicos. Então, assim, na medida que tu toma uma decisão drástica, né, de um cancelamento de um processo, ou de um cancelamento de uma estrutura de venda, ou de um cancelamento, enfim, tu tomou uma decisão drástica, né? A ideia, como tu falou, é flexibilização, a gente tentar entender um processo flexível de ajudar o cliente, ajudar nesse momento, entender que é um momento de baixa, flexibilizar para ele, né? Mas imaginando que tu toma uma decisão drástica de cancelamento, eu estou me apegando, e eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas eu estou me apegando que quando esse processo acabar, as empresas que vão estar pós esse processo, elas vão estar muito fortes. Os processos delas vão estar muito fortes. O mercado, ele tende a voltar a um mercado forte também, se as notícias da China forem a mesma coisa que acontecer aqui no Brasil. Então, quem tiver com a estrutura montada e preparado para passar por esse processo, vai conseguir ser mais forte na frente. Então, é aquilo que tu falou. As empresas hoje, de maneira geral, elas precisam ser flexíveis, entender a se adaptar ao mercado, né, que é o foco aqui do nosso evento, e se adaptar a cada relação com os clientes, para que quando isso passar também, todas estejam com suas armas já apontadas para conseguir voltar para o mercado 100%. A ideia aqui do webinar é para a gente não parar. E para quando esse processo acabar, a gente está preparado para conseguir absorver uma volta que vai vir, vai ter um consumo reprimido. Essa é a minha expectativa, né? Claro, eu não sou especialista em economia para dizer se isso é verdade ou não. Mas é a minha expectativa, olhando pelas notícias que eu leio e tudo mais. Então, um dos pontos que a gente fala muito para os nossos clientes vamos se adaptar nesse mercado e tentar passar por esse deserto, assim, né? Mas sem fazer uma ruptura abrupta no teu processo de venda, sem quebras de processo integral, porque é natural que isso acabe. E quando acabar, como é que vai estar o teu comercial? Como é que tu vai estar preparado para essa volta, né? Totalmente. Dentro dessa visão aí, né? Como é que vai ser quando acabar? Eu tenho uma visão talvez um pouco mais restrita a esse otimismo todo. Claro. Mas eu não vejo, por exemplo, quando passa alguma propaganda assim, e sempre me chama a atenção falando, tudo vai voltar ao normal. Defina normal, gente. Defina normal.
Porque uma vez que a gente passou por todo esse processo de reestruturar, de flexibilizar, de moldar, de aproximação humana, a gente fazia tudo de uma forma, embora presencial, nem aí para o ser humano. No digital, menos ainda. E agora tudo que a gente precisa fazer é pautado no ser humano. Como que volta ao normal depois disso? Entendi. Não volta. Entendi. Então, a minha visão do normal, ela não existe mais. Então, eu preciso estar todo dia me adaptando. O que é normal hoje? E o que é normal eu colocar no meu processo hoje? E não ficar preso naquele meu ciclo passado e acreditar que não, daqui 6 meses acabou tudo, tá tudo liberado, pode sair de casa, pode vender, pode fazer o que quiser, voltamos ao normal, mas eu vou ficar 6 meses preso esperando que isso aconteça? Eu não vou me adaptar no meio disso e depois, amanhã, o governo decreta que está tudo liberado e eu vou voltar àquele processo antigo? Então, o adapte-se que a gente está falando aqui, talvez, ele é muito mais profundo, porque até tem os memes, né, maravilhosos memes da internet, pessoas que criam "eu amo vocês", mas tem lá, né, coloque a flag lá no que acelerou a digitalização da sua empresa. Aí tem algumas opções, o CEO, o Dev, o PM e o coronavírus. E a galera lá botando flag no coronavírus, né? Porque acelerou a digitalização de todo mundo. A gente evoluiu 6 anos em 6 semanas. Mas não dá para voltar depois disso. Então, o seu processo ele é daqui para frente. Começa a moldar, começa a aplicar e não fica olhando para esse passado, porque você não vai querer esse passado depois que você descobrir as maravilhas que dá para fazer com uma relação humana, uma venda bem feita, uma venda consultiva, um atendimento pautado em relacionamento, e tudo que você faz para o ser humano, ele volta para você. Se você consegue fazer um bom atendimento, você vai receber de volta um bom atendimento, porque isso é um ciclo. Uma vez que eu faço uma venda adequada, o meu cliente vai fazer a venda dele adequada, o cliente dele vai fazer um uso adequado, e isso vai voltar para mim lá no final. Então, a gente está colocando aí o cliente, ser humano, de volta no centro dos nossos processos. Isso é fantástico. Não, perfeito. Quando a ideia do voltar é voltar a uma economia mais atuante, né, mais pungente, né? Não um voltar aos processos normais. Eu concordo plenamente contigo. Assim, o voltar é um processo de comprativo, aí uma economia que está crescendo, mas os processos de compra, os processos de venda, eles vão ser diferentes. Eles vão ter que passar por uma revisão, né? Todo mundo vai ter que passar por uma revisão. E é aquilo que tu falou, uma vez que a gente experimenta o novo e consegue fazer uma venda melhor, e uma venda envolvendo mais processos de tecnologia, envolvendo uma venda correta, a ideia é que a gente realmente não queira voltar para um processo anterior, né? Claro, o passado e o futuro, eles não têm um movimento assim que trava e daqui para frente todo mundo... Passa o risco no chão... risco o chão e daqui para frente todo mundo levanta. Não vai, né? Mas a tendência é que as empresas que melhor se adaptarem a esse processo vão ser as empresas que no futuro, essas sim, vão estar melhor. E a ideia do voltar é voltar no sentido de as compras estão voltando, a economia está rodando um pouco mais rápido do que o normal, mas pode ser que as relações e as maneiras e os processos que a gente tem hoje desenhados, se a gente não se adaptar, eles podem ser que não sejam adequados para o futuro. Então, a ideia de se adaptar é exatamente por isso, para quando uma economia voltar, porque o processo, a economia vai ter que voltar em algum momento ela volta, mas não necessariamente pelos mesmos processos que a gente está fazendo hoje. Então, a ideia de se adaptar e vem muito nessa seara, né, de conseguir fazer com que o processo de venda hoje adapte a essa condição. Para quando a economia estiver mais forte, poxa, você já vai ter uma condição forte para conseguir evoluir no teu processo de venda, né? Sem dúvida. E também olhando para esses mercados que a economia agora estão, explodindo, né? Como você citou, né? O mercado médico, o que temos de software, de equipamento, de linha de produção, a galera está insana, a economia está explodindo e eles estão contratando, estão com escassez de matéria-prima. Então, ali eu já preciso mudar os meus processos. Só que tem uma questão quando a gente olha para a venda em si, indiferente se é novo ou se é para cliente da base,
Eu já vinha falando muito isso, que a gente tinha parado de pagar pelo produto e pelo serviço. A gente pagava pela experiência que ele entregava. E quando a gente olha hoje para essa questão humana que estamos todos vivendo, é mais forte ainda. Além de eu estar pagando pela experiência, eu estou meio que pagando pela sobrevivência. Então é algo muito forte. E se a empresa ela não consegue entender esse feeling para venda e ela tenta só vender como ela sempre fez, ela vai queimar mercado, porque o consumidor já está mudando. E essa mudança do consumidor ela foi muito rápida, porque todo mundo de repente ficou sensibilizado, todo mundo vê muita notícia e é impactado, e o que está acontecendo no mundo, e pô, esse cara está tentando me vender uma cerveja, como assim? E aí ele já odeia a marca, ele já não quer mais saber da marca. Mas aí não, aí rola uma live, e aí tem lá a propaganda da cerveja, e aí, pô, não, esse cara tá apoiando o movimento, olha que legal, vou lá comprar uma cerveja. Então, a forma da gente se posicionar vai mudar muito, né? A experiência, ela está muito ligada às relações que a gente tem com a empresa, né? E uma vez que tu tem uma relação legal com a empresa, que tu consiga entender como é que é a empresa, e seja isso dos dois lados, vamos dizer assim, né? O processo de flexibilização fica muito mais fácil, né? Uma vez que tu entenda os dois lados, né? E a gente consiga, eu não vou usar o termo empatia, mas a gente conseguir Você pode ter um usar, alinhamento de... beleza. Vai ter um alinhamento de expectativa para esse momento agora. Então, a tendência é que a gente consiga passar por isso de uma maneira muito mais suave, né? Sem ter um movimento brusco, sem ter uma decisão mais drástica para o teu produto como um todo. A ideia, de novo, é bater na tecla de onde é que a gente consegue ajudar vocês. Onde que a ferramenta, e se eu tenho ferramentas disponíveis para conseguir ajudar vocês. E se eu não tenho nenhum tipo de ferramenta, eu tenho que olhar para a minha equipe de desenvolvimento e entender quais são. Provavelmente tu deve ter uma sequência de desenvolvimentos a serem feitas, qual dessas que eu tenho que botar agora como prioridade. Por exemplo, na Exact, a gente tinha uma série de ferramentas que estavam para ser lançadas. A gente trocou totalmente a sequência delas em virtude do processo do coronavírus. A gente lançou o Webphone agora na ideia do que, olha, está todo mundo agora trabalhando em home office, o pessoal precisa que a ferramenta faça esse tipo de ligação. Então, olhar para a tua base de ferramentas e olhar para o teu rollout mesmo de ferramentas, qual que seria a sequência de ferramentas que eu iria lançar, né? Então, assim, olhar para esse time e falar assim, olha, gente, agora a gente, mais do que nunca, precisamos de ferramentas para auxiliar nossos clientes. Então, nesse aspecto, a gente, a Exact, eu vou usar a Exact como exemplo, mas a ideia é para as empresas em si olharem para dentro delas e entenderem também esse movimento, né? A gente tinha o buscador de e-mail e o webphone, que não seriam ferramentas que estavam para ser lançadas por agora, mas a gente entendeu que essas ferramentas, elas são cruciais agora nesse momento. Então, a gente pegou o time inteiro de desenvolvimento e olhou para essa dor que o cliente tem para conseguir lançar e para a gente ter armas para a gente conseguir conversar com o cliente, armas no sentido de ferramentas, assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu tenho essa ferramenta X, eu tenho essa ferramenta Y, então eu consigo conversar com o cliente nesse processo de auxílio com ele. O ideal é para a tua empresa, olhando para os nossos clientes, olha para a tua base de ferramentas, olha para a tua base de desenvolvimento, não tem alguma coisa que tu dá para botar na frente para lançar agora, porque é o momento onde é que está todo mundo precisando de ajuda. E se tu tem uma solução que, por mais que seja beta, mas que ela consiga te ajudar o cliente, quem sabe seja o momento de tu botar ela para frente e tu conseguir olhar para aquela ferramenta e essas ferramentas, elas que vão trazer esse movimento de adaptação. São a utilização dessas ferramentas que vão fazer com que o teu mercado se adapte. Assim como nos mercados da Exact, a gente está ofertando essas ferramentas e mostrando essas ferramentas para o cliente conseguir se adaptar, eu tenho certeza que dentro da tua base também tem ferramentas subutilizadas ou que tu tinha uma intenção de fazer um lançamento e que agora ela se torna crucial. Então, olhar para esse tipo de processo faz com que a gente consiga se adaptar nesse momento de dificuldade, né? Perfeitamente. E aí eu vou defender você que está ouvindo a gente e não tem uma ferramenta, você que tem um serviço. Porque eu tenho um serviço, né? A minha empresa é prestadora de serviço, eu não tenho um software, né? Eu não posso lançar uma funcionalidade que vai ajudar o meu cliente, mas eu posso pensar numa estrutura de serviço para pautar ali algum déficit de informação que talvez esse meu cliente não tenha. Então, na consultoria, por exemplo,
eu fiquei, nossa, o que vai acontecer agora, né? Porque eu basicamente captava cliente em eventos. Então, eu não tenho nenhum processo de inbound, outbound, nada disso. Então, era tudo muito orgânico, porque a pessoa via lá o tema, gostei, é isso aí que eu quero. Tá, como é que eu trabalho agora que não tem evento, querido? E aí eu fiquei pensando justamente em como que eu vou trazer argumentos de venda para serviço. Agora está todo mundo olhando para financeiro e vendas. E eu querendo aqui criar a área de CS. Né? Que a louca está querendo fazer aqui no meio, né? E aí eu fiquei pensando que o mercado ia ser super resistente ao que eu queria fazer nesse momento. E muito pelo contrário. Foi um movimento meio que natural, até me assustou um pouco, das pessoas começarem a procurar. Porque aí entrou em alta o tema retenção. Eu preciso reter o cliente, porque eu não vou conseguir vender para novo, eu preciso manter quem está aqui. E aí eu entendi que eu precisava criar algumas versões de mentoria, de consultoria, enfim, pockets, de temas específicos. E eu fiquei, olha, esse negócio de serviço também funciona na crise. Então, você que tem uma empresa de serviço, você consegue fazer um pocket disso que você já tem, né, uma versão reduzida para problemas específicos, ou você consegue trabalhar de forma remota. No meu caso, sempre foi remoto, então eu não fui impactada nesse sentido. Mas se você se sente impactado porque o seu serviço era presencial, você ia até o cliente, envolvia visitas e cafezinhos, você está economizando café, tá? Então, faz um investimento aí na internet e continua vendendo o seu serviço, porque com certeza alguém tem dúvida no mercado em que você atua. Então, essas dúvidas, elas precisam ser sanadas para ele conseguir fazer a manutenção de carteira de produto que ele já tem. Perfeito. Esse movimento que tu fez é um movimento de adaptação. E a gente comenta muito dentro do Exact a prototipação, que não existe uma verdade absoluta. Prototipa, entende se aquilo tem fit com o mercado, tendo fit, você continua com o processo. Então, assim, a prototipação vem muito nesse sentido também, de olhar assim, olha, por exemplo, no caso da Hobbs, né? Não, vou prototipar agora um processo de consultoria na parte de retenção e tudo mais. Poxa, vamos se experimentar. Vai tentando uma série de prototipações, alguma delas vai puxar. Agora, assim, o que não dá é para parar totalmente, né? Então, é tentar prototipar mercados, tentar prototipar e achar ver se nessa prototipação, quem sabe a ideia inicial não seja exatamente aquilo que vai te solucionar o problema, mas ela vai te dar um insight para uma próxima prototipação. Pro cliente. Perfeito. Pergunta. Tem várias técnicas aí de conversa, de como que eu faço para extrair do meu cliente o melhor produto, mas eu ainda não conheço uma melhor do que perguntar. Perguntar, acho que resolve 97% dos nossos problemas. A gente usa muito aqui na Exact a metodologia do SPIN, né? Que é situação, problemática, implicação. É uma boa maneira de rodar e entender como é que está a situação, porque se tu fizer uma pergunta muito aberta, muito objetiva, pode ser que ele fale, olha, não consigo vender e ponto. Mas, de novo, por que eu não consigo vender? Eu não consigo vender, eu vou usar de novo o search, o buscador. Né? Tu vai começando a detalhar junto com esse cliente e entender um pouco mais. E o time de CS, né, hoje dentro do Exact, ele é um mar de ideias para a gente, né? Porque como ele está em contato com o cliente, ele fala, olha, esse cliente X está com essa dificuldade, esse cliente X está com essa dificuldade. A gente vai começando a entender e ver quais são as ferramentas que conseguem utilizar, ajudar esses clientes. No nosso caso, que é produto, vamos dizer assim. Mas da mesma maneira para serviço. Às vezes tem um time que está mais em contato com o teu cliente, provavelmente ele vai saber quais são as dores que esses clientes estão passando, quais dificuldades que eles estão passando. E desse processo de identificar as dores, vem o processo de adaptação. E a gente se adaptar, e aí a gente tem um processo comercial, tem um time comercial que consiga fazer esse processo, conseguir fazer um alinhamento com o cliente para não ser agressivo no momento onde é que todo mundo precisa se ajudar, mas entender que a tua empresa está ali com uma bandeira disponível e que ela pode ajudar as outras pessoas. Perfeitamente isso, perfeitamente isso. Essa aproximação com o cliente, para quem nunca fez, de novo, dá para fazer. Então, adapte o seu modelo de aproximação com o cliente também. Você não precisa ficar parado só porque você não tem uma área de CS. Coloca o seu vendedor para fazer isso, coloca o seu saque, o seu suporte. Ninguém está pedindo suporte agora?
transforma essa galera aí em proatividade. Vai até o cliente, conversa com ele, entende o que ele precisa, entende o mercado, se mudou alguma coisa do cenário, o que você vai mudar no seu produto, adapte. Com certeza, adapte. É aquilo que tu falou. Às vezes tem um vendedor, o vendedor eu não estou conseguindo achar, preencher a agenda do vendedor. Poxa, então vamos botar ele na pré-venda. Então vamos jogar ele como CS. A ideia é que agora o jogo de futebol, vamos dizer assim, ele sofreu uma alteração muito grande. Então, assim, não tem mais posição, né? Se o cara é lateral direito, ele pode tenha que jogar no meio campo, e aí o meio campo pode ser que tenha que ir para o ataque, o goleiro. Então, assim, é o momento de tu olhar para as tuas ferramentas e entender como é que eu mudo elas, como é que eu altero e adapto elas para conseguir passar por esse processo, né? Justo. E nesse caso, a mão de obra ali é a ferramenta, né? Quem que você tem que ter um conhecimento de uma área específica que pode ajudar, que conhece uma ferramenta específica que pode dar um treinamento e começar a adaptar também dentro do seu negócio as pessoas, não só o produto. Perfeito, perfeito. E aí, de novo, o CS, no caso, as empresas que possuem um CS, isso ele entra como no CERN, né? Porque o CS que é a conexão entre a tua empresa e o teu cliente. Provavelmente é ali que vai sair as melhores ideias. E tu tem um contato muito forte com o teu CS, entender o que está acontecendo exatamente agora, conseguir mapear, segmentar as ações que estão ocorrendo ali dentro, vão fazer com que dali dispare um gatilho para as atividades. Mas antes do entendimento correto do que está acontecendo, quais são os mercados, é muito difícil tu conseguir mapear. O software da Exact, uma das coisas que ele faz é a gente conseguir mapear o mercado, né? A gente conseguir entender quais são as dores que o cliente está batendo. Então, a ideia é mais ou menos essa, a gente conseguir mapear, entender como é que está a situação do mercado de maneira rápida, né? E conseguir fazer uma atuação em cima, né? E aí, claro que eu acho que dentro desses exemplos todos que a gente foi usando, a gente falou muito de empresas que no passado sabiam o que estavam fazendo, né? Porque minimamente anotaram a dor do cliente. Mas aí tem um monte de cliente, um monte de empresa que nunca anotou a dor de ninguém, que nunca perguntou a dor de ninguém. Isso parte meu coraçãozinho de CS, mas é verdade. Então, se você nunca perguntou qual era a dor do seu cliente, ou se você não anotou e esqueceu, volta 3 casas e faz isso agora. Esse é o momento. Esse é o momento. Assim, se em algum momento tu não havia entendido que isso era importante, agora ele se tornou crucial, né? Ele se tornou o maior filão seu, né? Registro de interação. Você precisa registrar todas as interações que você faz com o seu cliente. Exatamente. Se você já estava meio na dúvida, agora não existe. Na minha visão, eu trabalhando como CS e vendas, eu não vejo outra saída, a não ser ter um bom mapeamento, né? Então, se você não estava fazendo isso antes, como? Desculpa? Ou ter um elefante. Dizem que memória de elefante não falha. Pior. Mas ficar dependendo da memória, num processo como a gente está, olha, Tá vendo? E o processo de memória, bom, você deve saber muito bem, né? Que assim, nem sempre aquilo que a gente acha que o nosso cliente é, quando a gente bota em dados, às vezes é totalmente diferente. Principalmente quando tu tem uma gama de clientes muito grande, às vezes aqueles clientes que tu estão conversando e aqueles que falam mais alto, tem uns clientes que gritam mais alto que outros, e tu acaba achando que aquela dor é igual para todos. E na prática não é. Quando tu mapeia, não é. Né? Então, aquilo que tu falou, se você não mapeou, volte 3 casas, né? Está na hora de começar a mapear mesmo, né? Justo. E principalmente porque quem veio de um modelo de CS passado, vamos lá, aprendeu que só se segmenta cliente por quanto o cliente paga. E isso, você basicamente só está atendendo quem já tem o alto potencial de pagamento. Então, quando que aquele cara que te paga pouquinho vai querer te pagar mais? Perfeito. Então, aqui você não tem capacidade de expansão. Aqui você precisa trabalhar retenção. A sua capacidade de expansão está em quem te paga pouco. Então, se você só atende quem paga muito, o que acontece aqui? Nada. Ele não evolui. Ele não está pronto para novas contratações nunca, porque você não construiu uma relação com ele. Então, critérios de segmentação, de contato, e aí trazendo já para a técnica um pouco de CS, talvez de low touch, mid touch, high touch, não usem só critério financeiro, usem critérios que têm a ver
com a estratégia do seu negócio agora. Você quer entrar na região sul de mercado? Quem que é o cliente no sul que vai ser o seu referencial? Eu quero expandir mercado para saúde. Quem que é o seu cliente saúde que vai ser o seu referencial? E você começa a dar peso para essa segmentação e você não atende mais quem grita ou quem paga. Você tem uma sequência lógica de classificação que te ajuda a entender quem é low touch, quem é high touch, quem é mid touch. Essa classificação ela pode partir também de um potencial que cada cliente traz para ti, né? De expansão. Esse potencial ele tem algumas maneiras de fazer esse tipo de medição, mas é tu entender em qual que é o momento do cliente e tu desenhar uma boa jornada com o cliente, conseguir entender quais são os checkpoints que a gente vai, que é alinhamento de expectativas e qual que é a ideia dele, do planejamento dele, tu consegue entender quais são os clientes, onde é que existe realmente um potencial, onde ele já alcançou o potencial dele, ele agora está num crescimento um pouco mais lento. Então, tu conseguir fazer essa segmentação, nesse momento ela ajuda, porque tu entende onde é que tu tem que fazer uma retenção, onde é que tu tem que ajudar o cliente, onde eu tenho que pegar o cliente pela mão para ajudar ele agora nesse momento, onde os mercados, onde é que, olha, voa, o mercado tá rodando bem. Então, boa parte disso é, como tu falou, não segmentar os clientes simplesmente o quanto que ele paga, mas o quanto que ele é o potencial dele de crescimento, né? Justo. É isso. Perfeito. Acho que a gente já está chegando aqui no nosso final aqui. Eu acho que né? Estamos. Pessoal, eu acho que fica aqui. Acho que a gente consegue já finalizar. Robson, tu tem alguma frase para a gente terminar? Tu tem alguma consideração final para a gente... Eu tenho um jargão, né, que já é muito famoso. Não é nada, mentira. Mas eu acho que em todas as minhas falas e palestras e no podcast, enfim, eu costumo falar que se você tem um cliente e quer continuar tendo, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, você precisa se preocupar com o sucesso dele. E isso nunca foi tão genuíno quanto agora. Porque se o seu cliente não está tendo sucesso com o seu produto, e ele mantinha por, não vi que estava pagando, mantinha por, deixa ali, não está incomodando, essa é a hora que você vai começar a incomodar, porque é a hora que ele vai começar a revisitar os custos dele. Então, agora, é hora de entregar sucesso ou cair fora. Então, Perfeito. Tem que ser genuíno. Então eu vou terminar com um jargão também, que é o meu jargão, que não fui eu que cunhei, né, mas eu uso muito ele. Como a gente trabalha no time de expansão e a gente ajuda os clientes, a ideia principal, que o nosso jargão é vender não ajuda, ajudar vende. Então, esse é o momento onde uma ajuda, um auxílio para o cliente pode sim se converter num processo de venda. Não necessariamente agora, mas um processo mais à frente, onde ele veja valor na tua ferramenta. Então, se fosse para terminar com um jargão, eu terminaria com vender não ajuda, ajudar vende. Então, é aqui se você tem um cliente, você precisa se preocupar com o sucesso dele. Perfeito. Pronto. Foi um prazer, gente. Valeu, hein? Tchau, tchau. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião.
Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Leve Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Leve Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós
conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.